Sejam todos bem-vindos a uma edição extraordinária do De Olho no Peixe. O De Olho no Peixe que traz como convidado o homem forte do futebol, gerente executivo de futebol do Santos, André Mazzuco. E o Mazzuco estará comigo e com o Caio Couto nesta edição para poder abordar inúmeros assuntos, temas que são de interesse direto ao torcedor. O De Olho no Peixe vai atrás da informação, apura, né? Tenta passar sempre a informação da forma mais correta, mas nada melhor do que ter aquele que vive o dia a dia com o elenco do Santos à frente do departamento de futebol, né? Para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas. Professor Caio Couto, tudo bem? Seja bem-vindo. Para a gente desejar um salve aqui para o nosso André Mazzuco. Tudo bem, Caio? Tudo jóia, Felipe. Mais uma vez é um prazer estar aqui no De Olho no Peixe. E hoje com a presença ilustre aí como você bem disse, do Mazzuco, que vive o processo internamente e ninguém melhor do que ele pode passar aí informações ao torcedor do Santos. André Mazzuco, cara, você imagino que tenha dias que 24 horas tem sido, acho que pouco às vezes, para poder organizar tudo que você precisa. Mas eu agradeço esse tempo que você está disponibilizando, que não é para falar com o Caio Couto e com o Felipe Camargo, mas sim falar com o torcedor do Santos que fica ávido, né, por perguntas e cheio de dúvidas. Muito obrigado por nos atender, Mazzuco. Legal, Felipe. Boa tarde para você, para o Caio. Agradecer o convite aí para participar do programa. Saudações santistas. Com certeza sempre são canais que a gente, dentro da nossa possibilidade, a gente atende, né? A informação junto ao torcedor também é importante, essa troca de ideias aí, estou à disposição, tá bom? Eu agradeço. Eu vou começar então falando sobre um tema que o torcedor não para de perguntar, Mazzuco, que é sobre reforços, né? O Santos anunciou nesta quarta-feira a chegada de dois jovens, né, que estavam no Coritiba, o Luiz Henrique e o Pablo, um meia e um centroavante que chegam e vão para o Sub-23. O Santos tem usado uma estratégia, para nós que estamos aqui do lado de fora, é uma estratégia que aparentemente o clube não teria condição talvez de brigar por grandes reforços ou por reforços para o profissional, pelo momento financeiro que vive, e o clube está indo atrás de jogadores para o time B, que é o Sub-23, e o Sub-20. É isso mesmo? O torcedor talvez vai ter que ter essa paciência para que o jogador possa maturar no Sub-20 e 23 para aparecer na equipe comandada pelo Fernando Diniz? Ou vocês podem ainda trazer jogador direto para o profissional, Mazzuco? Felipe, aproveitando a boa pergunta, né, até para a gente deixar alguns pontos importantes mais claros, são estratégias sim, só que elas não são estratégias isoladas, né, elas não são separadas. Então não significa que a gente esteja trabalhando no intuito de fortalecer um processo de transição com oportunidades do mercado e que a gente não pense no elenco profissional. Então, assim, não há uma ligação no sentido como você colocou, vamos esperar esses atletas acontecerem algo para se preocupar com a equipe principal. Eu acho assim, o grande problema das gestões dos clubes é sempre o imediatismo, porque há uma cobrança, né? E principalmente quanto maior o clube, maior a cobrança por resultados, apesar que o Santos, até o torcedor santista, quem acompanha sabe o que o Santos passou recentemente, sabe que é um ano difícil de reconstrução, que é um ano que a gente não vai ter grandes investimentos, porque acho que o grande foco é reequilibrar o clube, que é o que o presidente está fazendo muito bem, por sinal. Só que, em paralelo, a gente precisa pensar no Santos no futuro, né? A gente precisa pensar nos próximos passos que a gente vai dar daqui no médio ou longo prazo, que é importante para o clube. Então, nesse ponto, entra nossas captações um pouco mais estratégicas em relação à oportunidade de mercado, com atletas que não necessitam de grande investimento por estratégias de mercado mesmo, de time, de contrato acabando, de parceria. Então, a gente consegue trazer alguns reforços em paralelo, pensando nesse processo a médio e longo prazo, e não deixando, obviamente, a equipe principal sem qualquer tipo de devolutiva, né? Então, a gente tem conversado muito com o Diniz sobre isso, a gente tem tentado, sim, algumas reposições, a gente está atento a algumas oportunidades de mercado também, mas, naturalmente, não é uma situação que a gente possa fazer grandes investimentos.
Então, a gente tem um departamento que auxilia sempre nesse monitoramento, é bacana que a gente sempre interage, às vezes, até com torcedores que estão sempre atentos a jogos e os nomes sempre batem, né? O problema só é a viabilidade. Bons nomes, a gente sempre tem uma seleção importante, mas são nomes que, né, a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, com o câmbio hoje, né? Essa questão de dólar e euro prejudica muito o mercado brasileiro, e não só por compra de jogadores, mas também por questão salarial e tal. Então, hoje não é mais aquele mercado que é fácil você captar. Mercado brasileiro, você tem outras tantas dificuldades, né? Você tem que buscar reforços pontuais que realmente venham para ajudar. Mas, como eu te falei, em paralelo respondendo, você tem, por exemplo, atletas como o próprio Luizinho, que tem histórico de Série A, boa participação, um atleta que é um ativo, que pode se tornar um ativo importante, vem numa situação extremamente confortável para o clube. O Pablo é um menino que já havia saído, tinha sido emprestado, jogou no Red Bull, que também é um atleta jovem, que vem em condições que a gente pode retê-los aqui e que não são investimentos, caso as coisas não desenvolvam do jeito que a gente imagina, né? Nós trouxemos agora o Matias Lacava, que é uma operação bem interessante, importante para o clube, que é um atleta de destaque, que já estava na equipe principal, que obviamente a gente traz para ter uma adaptação, desenvolver, mas que a gente tem projeto para ele na nossa primeira equipe. Então, esse é o processo. E como eu te falei, ele ocorre paralelo. Não é porque a gente está fazendo essas ações no 23, no 20, no 17, que é isso que é o Santos, né? A gente não olha para a equipe principal. Mas a gente tem que olhar numa situação onde venham jogadores para acrescentar, né? Hoje a gente tem um elenco que tem muitos atletas em desenvolvimento, atletas que nos ajudam, e que se tiver realmente uma questão viável para trazermos, né, que vá agradar o Diniz e dentro do projeto do clube, a gente vai fazer também. Mas que não é fácil por todas essas razões que a gente tem discutido de situação do clube e de mercado. Esse é o André Mazzuco, o homem forte do futebol do Santos, atendendo De Olho no Peixe. Professor Caio Couto, a sua pergunta, Mazzuco. Indo nessa linha, Mazzuco, eu estou abrindo aspas aqui, o trecho do que você falou, importante, você falou do Santos do futuro, né? Em determinado momento você usou essa terminologia. E é lógico que a gente sabe que é muito fácil trabalhar onde o dinheiro existe em abundância e ao contrário da situação atual do Santos Futebol Clube. Né, a mídia sabe, a torcida sabe que, paralelamente ao futebol, existem aí diversas medidas sendo tomadas pela diretoria para que o clube possa aí, talvez, quem está dentro sabe mais do que a gente, mas no médio prazo, conseguir se equilibrar financeiramente para que você consiga ter, digamos assim, mais capacidade técnica dentro das quatro linhas. Em paralelo a isso tudo, meu amigo, você citou também que é notório, o Santos tem um elenco jovem. Você tem alguns jogadores, claro, ali com a liderança dentro do elenco, e muitos jogadores que foram guindados, talvez, a equipe profissional, já até com antecedência, jogadores de 17 anos, 18 anos, face até a toda a dificuldade do próprio clube, né? O Santos, você bem disse, hoje ele não tem condições de, até por conta de câmbio, do mercado, adquirir grandes peças. Minha pergunta é, cara, você tem essa tua estratégia que você trouxe bem dos jogadores do Sub-23, você está pensando no futuro, mas o Santos do presente, por vocês estarem trazendo essa análise de mercado, esses atletas que chegam no Sub-23, você acredita que eles tenham capacidade de, no curto prazo, realmente estarem nesse elenco profissional do Santos e estarem ajudando nessas competições dessa temporada de 2021? Então, Caio, na verdade, não é o objetivo macro, né, desse processo. Por exemplo, obviamente você traz dá um exemplo, o Lacava, né, que é um atleta que já teve participação em Libertadores. Lógico que ele vai estar disponível para isso acontecer. Se essas coisas acontecerem, e o Santos tem... são os dois lados da moeda, né? A gente tem um histórico que nos permite lançar jovens jogadores, porque o Santos abraça essa ideia, está no sangue do Santos, está no DNA, e isso ajuda, só que ao mesmo tempo são atletas jovens, né? Como a gente fala. Então, alguns vão absorver melhor o processo, outros nem tanto. A gente tem que ter essa paciência. E esses atletas que vêm, são atletas que vão estar disponíveis, até porque o processo de transição, ele vai acontecer de uma forma muito mais conectada. O Sub-23 ele vai estar espelhando a equipe principal para que haja realmente essa transição, e a gente sempre usa o termo de flutuação, que os atletas possam estar flutuando
seja com o Diniz, agora com o Pablo, né, o treinador do Sub-23 que chegou, que a gente consiga fazer isso de maneira mais conectada, e isso vai nos dar um ganho grande de desenvolvimento desses atletas. Então, eles podem ser utilizados na medida do possível, caso a gente entenda que tem esse movimento, e mais ao mesmo tempo, né, Caio, a gente buscar para o Santos do presente, dentro de alguma necessidade, a gente poder suprir demandas, né? A gente tem hoje uma equipe competitiva, não é à toa que nós, né, estamos em fases importantes da Copa do Brasil, da Sul-Americana, mantendo ali no brasileiro, né, uma briga ali na primeira metade da tabela. Temos carências, gostaríamos de ter mais opções, né? Mas, assim, hoje a gente está apostando primeiramente no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, que é o que o Diniz e a comissão tem feito, né, nos atletas que nós temos, e numa oportunidade de mercado a gente buscar algo pontual para o presente, sim, né? A gente tem que estar atento a isso. Como eu falei, fácil não é, e que também não, esse processo paralelo que a gente está fazendo com o Sub-23, com o Sub-20, com esses meninos, não tira esse foco do presente, né? A gente ainda pensa realmente em pontualmente trazer alguns atletas para reforçar um pouquinho o nosso elenco, para dar um pouquinho mais de corpo, né? Mas trabalhando esses atletas que vieram, para que, se eles estiverem prontos para nos servir já na equipe principal, com certeza vai ser um ganho para nós. Ô Mazuco, você disse que você acha que o elenco é competitivo, né? O time é competitivo, acho que você usou a palavra time, não elenco. Depois da partida contra a Juazeirense, eu particularmente fiquei muito decepcionado, porque eu, como acho que muita gente, esperava que aqueles que não tinham tanta oportunidade, quando ganhassem a oportunidade, que eles iam jogar, iam querer mostrar serviço, para botar uma caraminhola na cabeça do Fernando Diniz e falar, olha, eu tenho tanta condição quanto os 11 que geralmente têm começado. E isso não aconteceu, né? O Diniz já não é a primeira vez que ele volta de um jogo sem fazer as 5 substituições. Não é que ele seja obrigado, mas para a gente fica como se fosse um recado. Olha, eu olho para o meu banco de reservas, eu não vejo solução para determinadas situações. Foi contra o Juventude, o 0-0, e agora contra o Corinthians, 0-0. O time, os 11 que hoje o Diniz joga, você acha que é competitivo, mas o elenco do Santos carece de peças. Isso acho que vocês admitem hoje, o Mazuco. É preciso qualificar o elenco do Santos porque tem algumas deficiências. Estava silenciado. Então, Felipe, sim, eu não digo assim de deficiências. Acho que o elenco a gente podia encorpar um pouco mais, se a gente tivesse um pouquinho mais de capacidade até de investimento, mas a gente sabe que não é possível ainda. A gente tende a trazer peças pontuais. A questão do jogo, é difícil a gente fazer uma análise de maneira muito direta, assim, porque o contexto ele prejudica. A gente teve 2 jogos com atuações que ficaram abaixo, né? Assim, a gente não conseguiu produzir aquilo que nós gostaríamos, com a Juazeirense lá e com o Corinthians aqui, né, no 0-0. Faltou a gente produzir mais. Eu vou fazer um paralelo, por exemplo, com o jogo do Atlético Goianiense, que nós perdemos de 1-0, produzimos muito, né? Poderíamos ter ganho o jogo. Então, assim, a gente poderia ter tido melhor sorte, talvez, enfim. Vamos lembrar o jogo com a América, né? Que foi um jogo que talvez foi o melhor primeiro tempo que nós fizemos de todos os jogos, e a gente acabou perdendo o jogo 2. Então, assim, o contexto é complicado. Entendo quando você coloca que, quando a gente coloca jogadores que não vêm jogando regularmente, a gente espera que as coisas funcionem. Mas, assim, o jogo da Juazeirense foi um pouco atípico, independente do nível da equipe, da divisão que a equipe joga, mas a gente enfrentou, assim, cara, um campo horroroso mesmo, assim, com dificuldade para fazer um jogo mais técnico, que é um pouco característico, isso que não é justificativa, né? Mas digo assim, a gente enfrenta algumas dificuldades que acabam tendo relação direta, assim, com o que a gente produz, né? A Juazeirense acabou realmente fazendo 2 gols, assim, que a gente não esperava, né? Um resultado que estava tranquilo, se tornou perigoso. A gente lembra que na volta do segundo tempo teve um cabeceio que o João salvou, que poderia nos causar uma dificuldade gigante, né? Mas e assim, tudo isso, Felipe, que eu coloco... Desculpa. A impressão que fica naquele jogo especificamente, já que entramos nesse jogo, era de que o time da Juazeirense jogava por um prato de comida, que para os caras era importantíssimo, eles estavam aparecendo em cenário nacional, e os jogadores que estavam em campo do Santos estavam de salto alto. Cara, a gente está com o nosso garantido, se também não vamos tomar de 4 dos caras, a qualquer momento a gente resolve.
poxa, ficou feio. Não, eu feio. acho assim, Felipe, eu acho que o contexto comportamental ele influi diretamente, né, dentro de um jogo, assim, né, e não tenha dúvida que isso sim, é o jogo da vida dos caras, era um dia histórico para os caras de poder reverter, mas a gente não pode se moldar a isso, né, então é o que o Diniz sempre fala, é uma coisa muito, o Santos tem que ser Santos, seja contra quem for. Então, a gente tem que ter a nossa própria identidade, nós não podemos nos adaptar. Mas isso tudo é crescimento, alguns atletas assim, sentiram, outros menos, outros mais. Como eu falo, a gente tem um grupo em desenvolvimento, é um grupo jovem, o Caio coloca bem, assim, é um grupo jovem, sim, mas é um grupo que tem qualidade. Agora, a gente entender que esse time vai ser suficiente para os caras desenvolverem, entregarem aquilo que a gente quer dentro desse ano difícil para o Santos. Temos até de limitação, né, de contratar jogadores e tal. Então, assim, é uma linha tênue, né, que a gente vem trabalhando, mas que a gente, mais uma vez, a gente acredita muito no trabalho, né, eu acho que o trabalho está sendo feito, nós acreditamos naquilo que os atletas podem entregar, e assim, a gente espera que isso seja, não digo suficiente, que não é uma palavra adequada, mas que isso nos traga aquilo que a gente queira, né, de resultado, de colocação, e enfim. Lógico, para ter mais segurança, o ideal era a gente ter um elenco mais encorpado. A gente teve saídas importantes, né? Na verdade, a gente teve, desde lá do Veríssimo atrás, né? Você tem o Lua Pérez, quer queira que não, acho que teve até uma pergunta para o Diniz na coletiva, não sei quem fez, mas colocou, se a gente sente a saída do Caio Jorge, né? Um atleta que estava pretendido por Milan, Juventus e Benfica, com certeza a gente vai sentir a falta, né? Então, não é fácil, são atletas que não têm uma reposição fácil, né? A história de que o Santos quase vendeu para o Palmeiras, ela é verdadeira ou não, do Caio Jorge? Não, o Palmeiras era um outro clube que também se interessava pelo Caio, né? Dentro de um cenário nacional. Não teve nada, não. Teve interesse porque, né, o Caio é um menino que despertou interesse, assim, agora não teve nada. O oficial que nós recebemos foi realmente do Benfica, aí depois da Juventus, dentro disso, né? E o Milan que fez uma tratativa direto com o atleta e com a gente, né? Perfeito, Caio Couto. O Mazuco, minha opinião, minha ótica, os melhores momentos desse Santos dentro das quatro linhas aí, já sob o comando do Diniz, vou falar de Campeonato Brasileiro, aquela sequência lá de, se eu posso errar a ordem, mas Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo, né, jogos em que o Santos pegou equipes que também gostam de propor jogo, que saiam para jogar, e aí acabou tendo aquela trocação, o Santos foi atacado e também pôde atacar. Então, para mim, independente do jogo do Fluminense, perdeu, mas foi superior ao Fluminense, né? E nas outras duas partidas foram 2 vitórias e um empate, se eu não estou enganado. Bom, a partir dali, depois dali, a gente vê uma sequência que o Santos começou a pegar adversários com bloco baixo de marcação, linhas baixas, e é notório que, de uma maneira geral, pode ser, portanto, até da falta de rodagem dos atletas, é um elenco muito jovem, o Santos apresenta, digamos assim, uma grande dificuldade para vencer esses blocos, né? Que vai de acordo com a identidade do Santos. Como você falou, a identidade do Diniz, a identidade de Santos, DNA ofensivo, propor jogo. Mas, para mim, Caio, há essa dificuldade, sim, do Santos encontrar a solução. Seja essa solução de forma individual, que a gente fala aí do confronto, do 1 contra 1, ou seja também pela resolução coletiva. Né? A gente vê, né, no momento, essa dificuldade, essa aproximação de atletas, o pisar dentro da área. Mas, em suma, a dificuldade financeira você relata e todo mundo tem conhecimento disso. Mas não existe aquela, digamos assim, até para sua, não digo nem esperando o torcedor, para a sua esperança, como um cara que no futebol hoje está com o leme na mão. E também, com certeza, essa conversa, o que a gente enxerga, vocês enxergam internamente. Existe alguma chance, cara, de estar chegando realmente com a mesma recessão financeira do clube, algum cara pronto para que a gente consiga ver o Santos aí com um jogador ou dois, seja nesse setor, que consiga, digamos assim, solucionar esse problema, um cara mais tarimbado, existe pelo menos alguém na agulha, na sua análise de desempenho, o pessoal está buscando, está analisando o mercado, o torcedor pode pensar em alguma coisa palpável nessa temporada ou não. Ó, galera, nessa temporada, infelizmente, por questão financeira, vamos até o final dessa forma. Caio, bom, primeiro nas tuas colocações, cara, 100%, a gente tem esse mesmo entendimento, a gente discute muito isso, e é natural as equipes que propõem o jogo terem mais dificuldade com as equipes que se fecham, a gente tem isso com o Juventude, teve com o Sport, a gente teve essas dificuldades sim,
já é uma dificuldade natural, né? Toda equipe propositiva ela tem mais dificuldade com equipes que jogam em bloco baixo e explorando o contra-ataque, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar soluções. Então, essa discussão, sim, né? A gente está tentando, dentro do trabalho coletivo e individual, né, algumas soluções para a gente quebrar esses sistemas que têm nos dificultado, né? Isso é claro. Né? A gente tem jogos que a gente acaba conseguindo atacar mais, furar bloqueio, tem jogos que a gente não consegue, né? A gente não tem conseguido fazer, então vai buscar solução e isso está sendo trabalhado, é tema de trabalho mesmo do Diniz e comissão, é tema de discussão com os jogadores, né, de buscar soluções, porque a gente vai enfrentar ainda várias equipes assim, né? Não tem como. E como você falou bem, na trocação a gente acaba tendo bons jogos, né? Tem essa qualidade aí de equipe, de jogo coletivo e as coisas caminham melhor, né? Mas, assim, nós temos que ter solução para todos os desafios, não tem como você escolher, né? Então, isso está sendo trabalhado. Em relação ao reforço, Caio, assim, a nossa busca ela é constante, a gente está sempre analisando, sempre trocando ideias, sempre discutindo, sempre buscando informação. Como eu falei, a gente não pode divulgar isso, né? Mas vários nomes de atletas que, inclusive, circulam pelas redes sociais e pelo torcedor e pelas pessoas que acompanham o futebol, são nomes até tentados, né? Mas, como eu falo, a viabilidade financeira ou a questão contratual, ou são atletas que você só tem que comprar. Então, você tem muitas variáveis ali que elas precisam entrar no eixo para você fechar uma operação, que ela não é fácil. Mas, assim, mais uma vez, a gente está buscando sim alguns reforços pontuais, seja 1, seja 2, 3 jogadores, o que a gente conseguir que encaixe naquilo que a gente quer, a gente pretende sim trazer mais algum reforço. Ô Mazuco, me permita fazer um ping-pong com você. Eu sei que dificilmente talvez venha alguma boa notícia, né? Mas não custa, a gente tem que perguntar, não tem jeito. Germancano, você é um cara que é esperançoso que possa esse cara vestir a camisa do Santos? Não sei se ainda esse ano ou no ano que vem. Você tem boa relação com ele, esse ano não aconteceria nada. O Germán tem contrato até o final do ano lá no Vasco. É um cara extremamente profissional, ele cumpre seus contratos. Não vejo... Então, é um atleta para a gente avaliar. Com certeza é um jogador assim, especial, seja como jogador, como pessoa. É um cara que a gente tem que pesar como que vai estar a nossa equipe para o ano que vem, porque é um atleta que não é barato e é um atleta de 34 anos, né? Mas que assim, tem uma... Ele é fatal, né? Ali é realmente finalizador, é um jogador que eu admiro bastante mesmo, assim. Então, para esse ano, sem qualquer chance, né? Seja pelo aspecto financeiro, seja pela questão de contrato lá, mas é um dos atletas que a gente vai discutir, sim, né? Ao longo dessa projeção para o ano que vem. Mas se aparecer no ano que vem, vê com bons olhos, né? Não, sim. Ele é um atleta especial, assim, né? Claro. Um cara interessante, mas aí, como eu falo, tem que entender o contexto também, se vai encaixar na equipe, essas coisas todas aí que a gente tem que discutir. O Lucas Santos, que é um dos nossos seguidores pelo Twitter, a gente pediu para gentilmente alguns torcedores mandarem perguntas. Sim. E o Lucas Santos disse que na imprensa do Ceará está correndo de que o Santos tenta a contratação do Ione Gonzalez, que foi um nome que surgiu quando chegou a informação da proposta do Benfica pelo Caio Jorge, porque o Ione está lá, mas é jogador do Benfica. O Ione é um jogador que o Santos tem interesse ou negocia? Tem alguma verdade nisso que corre lá no Ceará? O Ione é um jogador que a gente acompanha, ele teve uma passagem extremamente boa na época do Diniz no Fluminense, né? É um atleta que não está jogando no Ceará por opção, ele realmente não se adaptou. A gente teve aquela... Eu falo disso porque quando surgiu a questão do Benfica, realmente ele era um dos nomes. A gente na época viu com bons olhos, por ser um jogador que tem características importantes, que a gente pode resgatar, né, junto com o Diniz. Mas aí, findado essa questão do Benfica, aí já entra numa outra situação, porque também não é um atleta financeiramente barato por pertencer ao Benfica, né? Então, como eu falo, assim, na nossa avaliação, é um atleta que poderia ajudar, sim, pelo que a gente precisa, e por ter trabalhado com o Diniz conhece muito ele, e foi o melhor momento da carreira dele com o Diniz, faz todas as posições da frente. Enfim, tem conversa em andamento? A gente consultou, nós consultamos,
para entender a viabilidade, mas há uma questão Benfica também envolvida, né? Então, seria assim, seria um dos nomes dentro de um contexto que se fosse viável, seria interessante, sim. Caio, eu só vou matar isso daqui, que aí eu já passo a bola para você. Bustos, lateral direito do Independente, ele foi oferecido a você ou alguma pessoa ligada ao departamento de futebol e foi um jogador que realmente na ida à Avejaneda lá fazer o jogo chamou a atenção a do lateral direito? Então, Felipe, eu vi que saiu isso, mas ele não foi oferecido em nenhum momento. Mas é um atleta que é muito bom jogador. Como eu falo, a gente tem um departamento pulsante, né? Então a gente está sempre monitorando atletas. E aí, por exemplo, o pessoal pergunta assim: mas vocês conhecem? Lá, a gente conhece talvez a maioria. É que às vezes isso cria expectativa, né? Por a gente conhecer. Mas a gente está sempre acompanhando. O Bustos é um bom jogador, é um atleta que eu particularmente já conhecia. Até na época do Benítez, do Independente, quando a gente levou para o Vasco, enfim. E é um atleta interessante, assim, é um atleta monitorado, mas também é uma situação que não é para agora, ou a gente pode tentar construir algo. Assim, é um atleta que está numa lista de monitoramento, sim, por ser um atleta de qualidade. Os zagueiros ex-Cruzeiro, o Léo e o Dedé, eles chegaram a serem oferecidos e vocês fizeram alguma avaliação em relação à possibilidade? Muita gente comenta, e isso eu digo muita gente, eu não gosto de falar isso só para tirar o meu da reta, não. Mas é porque nós, quando debatemos aqui, fala-se, às vezes, com o Caio mesmo, com os nossos outros comentaristas, que às vezes o Santos tem a impressão que falta um zagueiro mais experiente para fazer parte ali. O próprio Domingos, ex-Santos, esteve aqui e falou disso. Muita gente brincou falando que o Domingos estava falando em causa própria, né? Já que ele está sem clube. Mas o Léo e o Dedé, eles chegaram a ser oferecidos? Vocês entenderam que não era o momento de dar sequência ou não teve nada? O que teve desses dois jogadores, ex-Cruzeiro? Não, são atletas assim que têm uma história muito importante, são zagueiros assim que tiveram suas carreiras muito boas. O Dedé tem uma situação de muito tempo, né, que ele está sem jogar, enfim, tem uma questão clínica complicada. O Léo também, eu estive com ele no Cruzeiro, ele tem um processo de recuperação, creio que esteja pronto para iniciar um projeto. Mas, assim, a gente, dentro do que a gente entende de prontidão, talvez seria uma outra ideia caso a gente entenda trazer um atleta para a posição, né? A gente hoje tem o Kaique muito bem, tem o Luiz Felipe que voltou à equipe, tem o Palha que chegou, que está desenvolvendo. Enfim, dentro do processo como o Diniz joga, ele gira muito ali a posição. Se talvez dentro do que você comentou, né, um zagueiro um pouco mais de experiência e tal, que tivesse como oportunidade, poderia agregar a equipe, né? Hoje a gente tem, né, os meninos têm performado bem, só que, lógico, a gente tem um campeonato longo e tem muito jogo pela frente ainda. A gente deve fechar essa temporada com mais de 70 jogos, então é coisa pra caramba, né? Então, lógico, pensando nisso também, como eu falei lá no começo, da gente encorpar um pouco mais dentro do possível. E são posições estratégicas, o zagueiro toma muito cartão, né? Às vezes você perde para algumas partidas, então a gente tem que estar sempre atento nisso, sim. Esse é o André Mazzuco, é o homem forte do futebol do Santos, falando com exclusividade aqui ao De Olho no Peixe, tirando dúvidas, cara. Um monte de temas que ficam, às vezes, com a ponta solta, que a gente vai apurar, não consegue. É legal para poder aqui não ficar criando aquele disse-me-disse, tem que estar ouvindo direto do homem que trabalha lá dentro. É óbvio, coisas ele pode falar, outras coisas a gente sabe que ele vai dar aquela ensaboada que a gente brinca, porque não é para ele interessante revelar. Mas a gente aos poucos vai tentando entender o que se passa na cabeça do cara que está comandando o futebol do Santos. Ô Caio Couto, mais uma pergunta para o André Mazzuco, por favor. Cara, eu vou nessa linha, já que o homem está aqui para responder, né? Um cara educado, com muita boa vontade. Ô Mazzuco, como a gente vive um momento diferente do mundo, né? O futebol ainda não tem um público, né? A gente, então... o que jamais se ouvia, hoje ali é fato. O que o técnico fala com o jogador se escuta, está na transmissão, que tem um microfone do lado, aquela história toda. Então, dentro desse disse-me-disse, né, hoje o torcedor do Santos tem muito aquela situação. Caramba, como de fato está a relação hoje do Diniz e os seus comandados? E você está no dia a dia ali. Aí eu tenho que fazer essa pergunta, que isso é uma curiosidade do torcedor. Porque, é claro, o Diniz demonstra ser um cara que os atletas o respeitam muito, mas tá no jogo, e no jogo, né, é como se um cara que se transformasse, vê até as feições do Diniz, é o cara que tá ligado na partida ali. Eu entendo que no futebol ninguém pede licença, né, mas no calor do jogo, não é dessa forma. Mas existe esse burburinho do torcedor, caramba,
Pô, será que ele está com um grupo na mão, não tem um grupo na mão? De fato, Mazzuco, você está no dia a dia aí. Você está sempre conversando com os atletas, com a comissão. Como é que é esse ambiente aí do Santos? Caio, assim, ó, eu parto do princípio, né, do meio do futebol que a gente vive, que futebol é competitivo, né, é um esporte de altíssimo rendimento, e nós estamos no Santos, né, nós não estamos em qualquer clube. O Santos é um clube bicampeão mundial que tem uma obrigação de título pela sua história passada e recente. Então, é um ambiente de cobrança e de competitividade. O Diniz, ele tem uma característica impressionante, que é o desejo e a vontade dele ganhar sempre. E isso eu falo para vocês de propriedade. Talvez tenha gente que queira ganhar tanto quanto ele, mas mais do que ele não tem. E ele passa muito isso, porque é a forma dele realmente comandar. Ele é um cara extremamente enérgico, porque é o desejo de você fazer o máximo possível. Comentei lá atrás um pouquinho, né, da questão do Santos jogar contra qualquer clube da maneira que o Santos tem que jogar, de querer ganhar de qualquer clube, de qualquer competição. Então, assim, o Diniz tem essa relação muito intensa e que é muito positivo. E isso gera, o futebol já nos gera cobrança, né? Então, não há qualquer problema de relação. O Diniz é um cara que cuida demais dos atletas, é um cara que se preocupa muito com o atleta durante o dia a dia nosso e do atleta como sua vida pessoal, né? É um cara que está sempre conversando com cada jogador em termos de tudo. Agora, é um ambiente de pressão, né? E isso é a nossa vivência aqui. Então, a gente tem... Talvez o que causa um pouquinho isso, né, Caio? Vamos pensar no nosso momento, como você colocou. A gente tem um jogo atrás do outro, cara. É jogo domingo, quarta, sábado, quinta. Então, assim, toda hora é o jogo, toda hora é a pressão, toda hora é a competição. Isso realmente a gente tem que controlar o ambiente, né? E isso o Diniz faz muito bem, porque ele é um cara extremamente competitivo e que se entrega demais. E ele minimamente exige isso dos jogadores. E que isso é bacana, e não só dos atletas, acho que todos nós, como equipe de futebol, como departamento de futebol do Santos, temos uma obrigação muito grande. Então a gente tem que cobrar e a gente tem que ser cobrado. Essa exigência de estar sempre trabalhando em alta, buscando realmente a perfeição ali, ela tem que ser diária mesmo, sabe, cara? Em todos os setores do clube. E isso torna a relação assim, se a gente entende isso, a relação é sadia. Se as pessoas compreendem isso e a gente faz isso ser compreendido por ser Santos, porque a gente tem que ser cobrado como Santos, né? A relação é boa, mas entendendo que a gente tem um ambiente de pressão no bom sentido, de cobrança e de atingir o máximo de trabalho possível. Nós temos que realmente se entregar 100%. E isso é que o Diniz passa, que isso é dele, a essência dele, né? Isso é positivo demais, né? Agora, com certeza, quanto mais cobrança e mais você tenta atingir a perfeição, e às vezes quando você tem um resultado que não nos agrada, o desagradar é maior ainda, né? Não só ao treinador, mas como todo mundo, porque a gente precisa, é frustrante você não alcançar aquilo que você quer. Então a gente tem que estar sempre nessa roda aí de intensidade, né? O que é positivo e sadio. A relação ela é muito tranquila nesse sentido. O torcedor fica hoje, eu acho, até um pouco mais atento, porque nós não temos torcida do estádio, sim, principalmente. Ouve tudo. E ouve tudo, né? Eu já ouvi gente de transmissão falando assim, olha, não deixa o microfone tão perto ali do banco, porque, cara, a transmissão ali vai virar um monte de palavrão, porque o Diniz não economiza, e faz parte. A torcida, às vezes, dá uma maquiada. Agora, sem torcida, ouve tudo. Então, só pra gente botar uma régua nessa questão que o Caio levantou, Mazzuco, não, os jogadores não se sentem incomodados com essa forma como o Diniz à beira do gramado se comporta com eles. Ao menos você não teve nenhum feedback nesse sentido internamente. Tá tudo tranquilo. Felipe, não, tá tranquilo. E assim, eu digo mais, uma das premissas básicas de você buscar um bom resultado no futebol é o ambiente, tá? Então, se você tem um ambiente que não é sadio, é o começo de você não conseguir alcançar as coisas. Isso é muito nocivo. Então, a partir do momento que isso acontece num clube de futebol, você tem que repensar, né? Então, por isso que eu digo assim, o ambiente ele é controlado, a gente busca fazer o melhor possível e se tivesse algo ruim, ele não perpetua. Essa é a grande verdade, você não perpetua isso, e nem se deve perpetuar, né? Então, o Santos, assim, tá todo mundo no mesmo sentido, tá todo mundo se entregando, sabendo da dificuldade, mas com a intensidade necessária para a gente buscar bons resultados e trazer coisas boas para o clube. Bom, esse é o André Mazzuco, batendo um papo aqui no De Olho no Peixe. Eu preciso entrar num tema que virou aí o principal assunto das últimas horas no Santos Futebol Clube. O Marinho
é um dos principais, se não o principal atacante do alvinegro mais famoso do mundo. E quando o Santos jogou em Chapecó sem o Marinho, não contou com ele porque ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Numa decisão tomada, obviamente, que passou pelo Mazzuco e comissão técnica, o Marinho não viajou para encontrar a delegação lá em Juazeiro, na Bahia, porque o Santos tinha uma grande vantagem e ele tinha um incômodo na região do reto femoral, em que o Marinho, por estar com esse incômodo, segundo o Fernando Diniz, era o mesmo problema de quando ele chegou ao clube, era melhor deixar o Marinho fazendo o seu tratamento em Santos, não ter o desgaste de viagem, para que ele pudesse, no final da semana, estar à disposição para o clássico contra o Corinthians. Eis que quando a delegação retorna da Bahia, com a classificação, é bem verdade, mas teve toda aquela questão do time não ter jogado bem e tal, começa-se a pensar no clássico. E chega a informação de que o Marinho não tem apenas um incômodo ali no reto femoral. O Marinho, ele está com um edema na coxa. E aí a gente conversa com um, conversa com outro, e a informação começa a chegar, olha, o clima não está muito legal, existem algumas desconfianças, provavelmente houve um procedimento equivocado durante o tratamento, né? O pessoal do comitê de gestão tá brava toda a vida, porque foi a última a saber desse entreveiro e eles não estavam sabendo, teve gente que devia ter passado informação, não passou, o Marinho tá bravo. Afinal, Mazzuco, qual é a verdadeira história, ou ao menos o lado do Santos? O que você, como pessoa que comanda o futebol, pode trazer pra gente? Houve Felipe, um erro realmente no departamento médico com o Marinho? Não, na verdade o que acontece com o Marinho foi o seguinte, ele realmente sentiu incômodo na semana, aproveitamos que ele estava suspenso para deixá-lo aqui, já havia uma programação dele não participar do jogo da Juazeirense, para que ele fizesse a semana toda aqui. E em um momento da semana, durante o processo que foi realizado dentro do núcleo de saúde e performance, junto com fisioterapia, junto com fisiologia, né, enfim, com a preparação física, num momento, no final dessa semana, o Marinho sentiu também um novo desconforto que chamou atenção, que não deveria, foi um procedimento extremamente conservador. Quando eu digo procedimento, foi o dia a dia de treinamento, como se fosse um atleta em transição. E o que ocorreu foi que nós solicitamos uma ressonância para entender o que houve, porque não deveria ter, né, ele deveria estar basicamente pronto para o jogo de domingo, que era a nossa expectativa, e foi onde o exame detectou um edema, né? O edema, explicando de maneira básica, né, quando há um extravasamento de sangue por um rompimento de algo, né, seja uma fibra muscular e tal, quando ocorre na lesão. E o caso do Marinho, ele tem uma fibrose. Uma fibrose é uma lesão antiga, onde fibrosa, então fica lá uma parte do músculo um pouquinho mais rígido, não tão flexível, porque é fibrosado, quando a gente tem uma cicatriz num corte de pele. E essa fibrose, ela acabou abrindo parcialmente, tá? Então, e a fibrose em si, ela não significa que ele fez um esforço mais do que o normal para isso acontecer. Ela pode ter acontecido no processo normal de recuperação. Isso já houveram outros casos nesse sentido, né? Então, assim, talvez uma fatalidade, porque foi um processo extremamente conservador. O Marinho não foi exposto a qualquer tipo de treinamento que exigisse algo acima da normalidade, mas houve sim esse edema, e o Marinho estava incomodado no dia seguinte, e que detectou-se esse rompimento de fibrose, que é o que o resultado do exame nos apontou. Então, assim, foi um processo que, como eu falo, não é anormal isso, não é raro acontecer, talvez, como eu falo, uma fatalidade, porque não houve uma questão de intervenção médica, todo o processo realizado foi um processo dentro do que a gente sempre realiza. O Marinho extremamente solícito, né, ele cumprindo todos os protocolos diários, realmente, mas, assim, pega todo mundo de surpresa, uma situação desagradável para o clube, para o atleta, porque a gente contava com ele, e agora a gente está nesse processo de recuperação, né, para que o Marinho possa retornar o mais rápido possível. Então, dentro dessa ordem cronológica, o que aconteceu foi exatamente isso. Não teve, infelizmente, né, Felipe, muita informação que sai desencontrada, personificam ou falam de processo que foram processos que não estavam de acordo, mas, assim, não teve nada disso nesse sentido. Nós queríamos, obviamente, contar com o Marinho e, infelizmente, não foi possível, e a gente está agora nesse processo de recuperação com ele. Quer fazer pergunta, professor, sobre isso?
Não, eu tenho pergunta, mas não é sobre isso, não. Posso só complementar? É só para complementar que a gente vai começar a finalizar para liberar o Mazzuco. O Marinho, ele tem algum prazo? Vocês estipulam algum prazo para a volta do Marinho? Ele está fora contra o jogo do Libertad. Depois tem o Fortaleza fora e a volta contra o Libertad no Paraguai. Vocês acreditam que esse edema ele possa estar solucionado para o jogo de volta contra o Libertad, por exemplo? Ou vocês não trabalham, vai esperar ele estar 100%? Assim, Felipe, se realmente evoluir bem, como a gente espera, né? A gente não pode dar prazo, como você falou, é muito variável, vai depender muito do jogador estar bem também, porque a partir do momento que você tem esse tipo de acontecimento, é difícil, você tem que cuidar, né? Para que não seja recidivo. Mas a gente espera sim que para o jogo da volta, se tudo correr bem, ele esteja em condições, né? É o que a gente está agora focado, já está trabalhando com ele aí nisso aí. A gente espera que sim, que é um jogador importante e a gente quer contar com ele o mais rápido possível. Tomara que o Marinho possa então ficar à disposição para volta lá no Defensores del Chaco. Professor Caio Couto, a sua pergunta derradeira, que depois eu também vou fazer a minha para a gente encerrar com o André Mazzuco, que gentilmente atende o De Olho no Peixe. Diga lá, Caio. Mazzuco, a gente comentou muito sobre possíveis vindas, mas é claro que a gente já também comentou sobre o momento financeiro do Santos. E esse momento a diretoria vem buscando reorganizar o clube, mas muito em cima de receitas extraordinárias. Leia-se aí venda de jogadores. Aí a gente já pode enumerar desde lá de trás, né? O Veríssimo, Pituca, a saída de Soteldo, Caio Jorge agora, o Luan Pérez. Então, né, aquele time vice-campeão foi se desmontando, né, para que se o Santos pudesse entrar uma receita extraordinária, uma grana para ir organizando a casa. A pergunta que o torcedor quer saber é a seguinte, meu amigo. Tem risco de sair mais algum jogador? Qualquer um é negociável. Se pintar mais uma proposta, o torcedor vê essa equipe que vocês estão tentando montar, um trabalho que já é tão difícil, que vai perdendo peça. Pode se perder mais peça. É dessa forma que a diretoria coloca para vocês aí no futebol, que a gente tem que resolver a parte financeira. Se surgir alguma proposta, sai mais jogadores, cara? Ô, Caio, a gente entende, né, assim, o risco, o departamento de futebol como um todo, né, porque é isso que você falou, o Santos ele tem se reorganizado e tem buscado apoio nessas operações, né, a gente teve o Alisson também agora, então, assim, são operações que ajudam, com certeza. A gente espera que não ocorra, lógico que cabe a gente buscar algumas soluções possíveis, que não são fáceis, a gente vê por aí, né, a gente também, como eu falo, na saída até do próprio Luan, a gente teve aí o Kaique crescendo, a volta do Luiz, o Wagner Palha que a gente trouxe. A gente entende que é um momento importante para o clube, né, desse reequilíbrio. Então, se houverem saídas, cara, não tem nada assim programado, né? Mas com certeza, se tiverem coisas que façam sentido para o clube, é isso. Mais do que nunca, assim, lógico que é muito recente esse processo no clube, mas o que a gente espera num futuro próximo é que essas saídas sejam repostas em alguém que já esteja no forno saindo ali, né, para o clube. Então a gente espera que essa roda gire, que ela é importante para o clube. A vender um ativo do clube, já tem um outro para repor, né? A gente já tem ali no Sub-23, já tem no Sub-20, a gente já tem no elenco principal alguém sendo preparado. Então a gente quer que isso seja otimizado cada vez mais no clube, né? De momento, né, a gente está iniciando esse trabalho. Agora, dependendo da saída, se houver mais alguma saída, a gente precisa estar atento de reposição, né? Porque, como a gente falou, a gente tem uma equipe que é curta e que a gente está realmente trabalhando o máximo possível aí para extrair os bons resultados. André Mazzuco, gerente executivo de futebol do Santos, com o De Olho no Peixe. Mazzuco, só tenho te agradecer. Eu fico meu agradecimento estendido ao Fábio Maradei, que faz aí toda a ponte para que nós possamos ter as entrevistas no Santos. Em nome do De Olho no Peixe, fica o desejo de boa sorte, né? Bom trabalho e que fica a nossa torcida, que esse mês de agosto eu acho que é o que pode decidir o Santos em 2021, com jogos de Sul-Americana, Copa do Brasil, né? Brasileiro, jogos importantes. Muito obrigado por nos atender e tirar aí as principais dúvidas do torcedor santista. Mazzuco. Felipe, eu que agradeço ao Caio aí também, bacana aí o bate-papo, agradecer muito ao torcedor, né, que tem compreendido mesmo nas dificuldades, mas se não fosse esse entendimento, né, esse apoio que a gente recebe aí nesse ano, né, um pouco atípico para o Santos,
mas que não, né, deixar claro que não falta trabalho. Acho que a gestão do presidente é uma gestão extremamente séria, buscando realmente trazer o Santos, né, como clube de volta a um nível que a gente deseja e que o torcedor também acostumou. E acho isso importante, né, porque, como a gente fala sempre, às vezes as pessoas passam nos clubes e não deixam um legado, né, ou não se preocupam com a continuidade. E isso é uma premissa nossa básica, tanto do futebol como do clube como um todo, tentar fazer o melhor, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que a gente vai ter enfrentamentos, mas que a gente possa colher frutos aí em breve, tá? Então, fico à disposição, abraço a todos aí. Esse é o André Mazzuco. Obrigado, professor Caio Couto. Obrigado, Mazzuco. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui no De Olho no Peixe, nessa edição extraordinária de entrevista exclusiva com o homem forte do futebol do Santos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.